Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Toma assento, queridos. Baixa só um pouquinho o retorno. Baixar. Isso. Louvado seja Deus. Hoje a ceia, a gente, sempre que Deus permite, a gente traz uma mensagem de reflexão para os membros da igreja, para aqueles que já são cristãos. É claro que há uma aplicação para toda, sempre tem aplicações para todos, né? Independentemente se é membro ou não da igreja. E eu já venho com essa passagem já há um tempo no meu coração para falar sobre isso, a igreja. O escritor dos Hebreus, ele está concluindo, né? Há poucos capítulos da conclusão do seu tratado, assim como ele chama. Esse tratado foi enviado aos hebreus da diáspora que estavam fora da sua terra, né? Que haviam se convertido ao Senhor. Ninguém sabe quem de fato escreveu aos hebreus. Muitos dizem que é Paulo, e até mesmo uma forte corrente que diz que foi uma mulher que escreveu e por isso que não houve uma identificação. Alguns dizem que pode ser Priscila, né? E enfim, mas outros dizem que pode ser um outro apóstolo. Mas o que nós estamos diante de um livro, um tratado, que aquele que escreveu ele tem uma profundidade muito grande, né, no Antigo Testamento. Ele sabia do que estava falando e falou com muita profundidade. E depois de falar tudo aquilo que ele falou, ligando todos os pontos, falando sobre Cristo e sobre ele como sacerdote desse Novo Testamento, ele como sacerdote dessa nova aliança, e ali ele revela sobre o final da aliança do Antigo Testamento, o estabelecimento desta nova aliança, desse novo sacerdote, que não é mais o sacerdócio araônico, mas é o sacerdócio de Cristo. Não é mais os sacerdotes levíticos, por isso que a gente, embora muitos chamam os músicos de levita, mas nós não podemos ser chamados de levita, porque a gente está debaixo de um outro sacerdócio, o de Cristo. Então, se fosse chamar, tinha que ser cristita, cristiano, alguma coisa assim. Mas não pode ser levita, porque nós não estamos mais debaixo do sacerdócio levítico. Quem está me entendendo aqui? É por isso que eu chamo de músico e cantor. Fica mais fácil. Né? Né? Músico e cantor, fica mais fácil. E a gente está debaixo desse sacerdócio de Cristo eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E é interessante que ele agora está indo para a conclusão desse tratado. E depois de ter feito todas essas conexões, aqui ele faz uma espécie de resumo.
ele liga o início de tudo que ele falou. Ele disse assim: ó, depois de tudo que eu te falei agora, eu quero resumir algo para a igreja. Eu quero trazer um resumo do que realmente vocês devem fazer. Agora então nós estamos diante de poucos versículos, no qual ele está agora trazendo a aplicação. O que é que eu faço com isso? O que é que eu faço, eu como cristão, depois de ler todo esse tratado? O que é que eu aplico? Como eu aplico? E é disso que ele está falando aqui. Então ele vai, de forma muito inteligente, ele diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar neste santuário, pelo sangue de Jesus. Ou seja, ele está falando para judeus, para hebreus que vinham da antiga aliança, em que só o sumo sacerdote poderia entrar no santuário. Então ele está falando para essa audiência, para esse público, dizendo: vocês agora têm uma ousadia para entrar, aleluia, não neste santuário feito por mãos humanas, mas vocês têm ousadia para entrar no santuário dos céus, pelo sangue de Jesus. Ele abriu a porta, aleluia, ele criou a ponte para o verdadeiro santuário que está nos céus. Então ele está agora incentivando esses cristãos, judeus, hebreus, dizendo: se levantem, vamos adorar agora, vamos buscar agora, vamos agora, aleluia, aproveitar, aleluia, com todas as forças, aleluia, aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. E o que é que eu vou fazer? O que é que eu tenho que fazer? Você tem que se levantar para se preparar para entrar neste santuário. Ele está falando: você agora pode ter intimidade com Deus. Você agora pode conversar com Deus diretamente. Você pode ser ouvido, assim como os sumos sacerdotes eram ouvidos. Assim como Deus ouviu a oração de Eli, quando, aleluia, falou para Ana que o Senhor conceda conforme o seu coração. Nós temos agora a mesma intimidade. Nós temos o mesmo acesso. Diga comigo: acesso. Esta é a palavra que está aqui nesses primeiros versículos. Deus nos deu, aleluia, acesso à presença dele, aleluia, por meio de Cristo Jesus. Você tem acesso, você pode orar em qualquer lugar, você pode estar, aleluia, aleluia, na presença de Deus. Você só precisa se estar preparado para isso. Então ele está dizendo assim: há um novo e vivo caminho que ele nos, diga comigo, consagrou. A palavra consagrar aqui é que ele reservou este caminho para nós. Esse caminho pertence à igreja. Ele está dizendo assim: você que é cristão, você tem um caminho que você vai chegar a Deus facilmente agora. Quem está me entendendo aqui? Esse diga comigo, é um novo caminho. Porque qual era o antigo caminho? O antigo caminho era que você tinha que ir até o sacerdote, né? Levar a sua oferta, clamar a Deus ali, tinha que ser no templo. E ele está dizendo assim: não, agora existe um outro caminho. Irmãos, está muito mais fácil. Há um novo caminho. E a gente precisa nos aperceber disso. E ele está dizendo assim: olha, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, aleluia, pelo seu véu, pela sua carne. Ele está dizendo que o sacrifício de Cristo Jesus, ele está dizendo que a morte, aleluia, de Cristo Jesus abriu o caminho pela sua carne até Deus. Cristo é o único, é o novo e vivo caminho.
que nos leva até Deus. Não é você, não é a sua oração, não é a sua consagração, Ele é o caminho. Ele estabeleceu uma ponte. Ele nos deu acesso a Deus. Ele nos deu este acesso. Quando Ele morreu na cruz do Calvário, aleluia, Deus promoveu um novo acesso, um novo caminho. E aí Ele vai dizer, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E o que é o sacerdote? O sacerdote, ele intercede. Há uma grande diferença entre o profeta e o sacerdote. O profeta, ele traz as palavras de Deus e leva até o povo. O sacerdote, ele pega as palavras do povo e leva até Deus. Então ele está dizendo assim, Deus te deu o acesso. E Deus ainda te deu um grande sacerdote. Tudo aquilo que você falar, tudo aquilo que você pedir, aleluia, Ele vai estar ali do lado, intercedendo. Quem recebe aqui? Aleluia. Você não vai estar orando sozinho, você não vai estar pedindo sozinho. Deus colocou alguém do lado dele, na destra dele, para interceder por você, para dizer, Pai, concede, Pai, ouve, Pai, tenha misericórdia, Pai, faz. Ei, você não está sozinho nessa guerra. Cristo está conosco. Porque Ele poderia ter estabelecido o caminho e disse assim, vai lá sozinho, resolva lá tome aqui a senha, né? Caminhe lá, converse lá com Deus e você resolve lá com Ele. Não. Ele disse assim, não, tome aqui o caminho e quando você chegar eu vou estar lá. Você vai falando, eu vou dizendo assim, amém. Você vai falando e Deus vai. Quem está me entendendo aqui? Foi isso que Cristo fez. Então o escritor aos Hebreus, ele está falando sobre isso, preparando aqui, na verdade, ele está, é a introdução, é o prelúdio daquilo que ele realmente quer nos mostrar, da nossa prática. Ele quer falar sobre a nossa prática diária. Ele quer falar sobre o viver diário do cristão. Então depois dele fazer esse prelúdio, essa preparação, essa introdução, então ele disse assim, olha, ousadia, entrar no santuário, vive o novo e vive o caminho, tem um grande sacerdote. Então, primeira coisa, diga comigo, cheguemo-nos. Ele está dizendo assim, se achegue. Não fique longe. É muito forte isso aqui. Deus está dizendo assim, você tem que se achegar. Você não pode ter tudo isso à sua disposição e você simplesmente não fazer nada. Você simplesmente ficar esperando que Deus faça. Ficar esperando que Deus haja de alguma forma. Você não pode. Você precisa se levantar. Você precisa se achegar a Ele. Você precisa ter a iniciativa a partir de hoje, aleluia, de se envolver com Deus, de se achegar a Deus, de se aproximar dEle. Cheguemos-nos com verdadeiro coração. Diga comigo, com verdadeiro coração. Nós estamos enfrentando, e é esse o texto, eu acho que o assunto principal aqui desse texto é esse. E hoje isso está muito mais nítido, né? Mais claro. Porque quando ele fala de coração verdadeiro, ele está dizendo assim, não se preocupe de mostrar a Deus quem você é. Isso é muito forte. Não se preocupe de mostrar a Deus quem você é. Não se preocupe de revelar para Deus quem você é. Sabe? Chegue diante dele com seu coração sincero. Chegue diante de Deus com um verdadeiro coração. Porque a coração é aquilo que nós somos. Você é o seu coração. Então às vezes ele está falando de
você não chegar diante de Deus com suas orações para o outro ver, com suas ações para impactar o outro, para mostrar ao outro que você é o que na verdade você não é. Ele está dizendo, você não precisa ter medo. Chegue-se a Deus com o coração verdadeiro. Ele quer que você o adore, aleluia, com verdadeiro coração, em espírito e em verdade. Nós temos que aprender a adorar a Deus com a nossa verdade, com as nossas falhas, com as nossas limitações, com os nossos dons, com os nossos erros. Nós temos que estar diante dele desnudados, aleluia, mostrarmos a Deus quem realmente nós somos, e Ele nos receberá. Ele vai te abraçar assim. Eu aprendi isso muito cedo. Ser sincero com Deus é rasgar, chegar a dizer logo o que você está pensando. Com 16 anos, quando eu entrei na igreja, eu aprendi a fazer isso. E minhas orações, se vocês ouvissem, eu dizia assim, meu Deus, você teve coragem. Mas olhe para Davi. Olhe para os salmos de Davi. Gente, eu estou lendo os salmos agora. Eu disse, rapaz, Davi é muito corajoso, velho. Davi e Asaf, eles são muito corajosos. Irmão, Davi, ele fala, ele manda real para Deus. Ele diz assim, o senhor por acaso vai esquecer da gente? O senhor vai esquecer da aliança? Ele chega ao ponto de dizer assim, o senhor não pode me matar porque os mortos não te louvam. O Senhor precisa me manter vivo porque eu louvo ao Senhor. Eu canto ao Senhor. Como você vai me matar? Quem é que vai louvar ao Senhor? Olha que cara de pau. Vocês estão me entendendo? Então a gente tem que parar. E o que é que está acontecendo? Porque eu estou falando que hoje isso ficou mais nítido. Porque nós estamos nos fechando. E ele vai falar sobre isso aqui. Nós estamos nos fechando. Eu falei no curso de casais que você às vezes está conversando com alguém. Você encontra essa pessoa na igreja, ou na escola, ou no seu trabalho. Você conversa com ele, bate papo com ele, mas na verdade você não está conversando com a verdadeira pessoa. Você está conversando com um avatar que ele criou. Irmão. Aquilo que acontecia antes na internet, que a pessoa criava um perfil fake, ou que a pessoa criava o perfil dela, e você tomava um choque. A gente tinha uma pessoa que era assim aqui. A gente encontrava com a pessoa aqui, era toda tranquila, tal, BBB. Quando a gente acessou o perfil, a pessoa xingava e que não sei o que lá. Eu disse, meu Deus, é a mesma pessoa. E a gente ia lá, clicava, rapaz, é ela mesmo. Eram duas pessoas totalmente diferentes. Na internet ela era uma coisa, na igreja ela era outra. Só que isso agora se materializou. As pessoas estão com várias identidades. Ela chega em casa, ela é uma identidade. Ela chega no trabalho, ela é outra pessoa. Ela chega na igreja, ela é outra pessoa. Então o que é que o escritor aos Hebreus ele está dizendo para mim e para você? Chegue-se a Ele com verdadeiro coração. Chegue-se a Ele com quem realmente você é. Então, irmãos, a melhor oração que você tem que fazer com Deus não é aquela oração bonita. Tem gente que vai orar, está se preocupando em orar com aquela oração bonita, usar palavras bonitas. Senhor, porque Tu és maravilhoso. É bom às vezes, mas você não tem que se preocupar. Você tem que se preocupar em falar a verdade. Você tem que se preocupar em falar a verdade, em ser verdadeiro, porque é aí que Deus vai se apresentar para você. Pastor, e se a minha verdade for feia? Ele vai tornar bonita. Quem está me entendendo aqui? Mas Deus gosta assim. Porque, irmãos, nenhum verdadeiro relacionamento pode começar com mentira. Nenhum verdadeiro relacionamento vai começar com mentira. Se você realmente quer se relacionar com alguém, você tem que começar com a verdade, senão você está com segundas intenções.
Então essa chamada dele aqui, cheguemos-nos com verdadeiro coração e com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência. Isso aqui é muito forte. Sabe por quê? Ele está falando assim, olha, Deus não vai apontar o dedo para você. Você sabe o que é má consciência? Culpa. Pessoas que o tempo todo se culpando, se cobrando. Ele está dizendo assim, confia no amor de Deus. Confia na graça de Deus. Isso aqui é um manual de adoração. Ele está ensinando a mim e a você a adorar. Como se aproximar de Deus. Entenda? Ele diz assim, você tem um acesso novo, você tem um sacerdote novo, aleluia, que vai interceder. Então ele montou o cenário. Agora eu vou te ensinar como você vai se aproximar. Como você vai se aproximar desse Deus. A primeira coisa é coração verdadeiro. A segunda coisa, inteireza de fé. Aleluia, com a fé inteira, com a fé plena. Aleluia, ou seja, Deus não vai frustrar a tua fé. Ele vai ser grande como Ele é. Ele vai ser do tamanho, Ele vai se apresentar grande como Ele é, poderoso como Ele é. Então não tenha medo de chegar diante de Deus, aleluia, com uma fé grande, dizendo, Deus, eu quero isso, Deus, eu preciso disso. Deus vai alcançar, Deus vai ouvir o tamanho da tua fé, e Ele vai responder segundo a tua fé. A tua fé não será frustrada diante dele. Então não economize, não tenha medo de economizar, de chegar lá com a fé pequenininha. Não, só vou pedir isso. Não, chegue com a fé inteira. Porque ele vai te responder à altura. Quem está me entendendo aqui? Você sabe por quê? Porque tem pessoas, irmãos, que eles ficam, mas eu acho que eu vou. Você se lembra do rei que o profeta Eliseu, ele estava lá, e o profeta Eliseu pegou e disse assim, atire, tome aqui as flechas e atire as flechas. Era para ele atirar 5 flechas, ele atirou 3 vezes. Aí o profeta disse, se você atirasse 5, Deus iria derrotar completamente os seus inimigos. Você foi econômico. Você só tirou 3 flechas. Se você ferisse a terra 5 vezes. Então tem gente aqui econômico com Deus. Não seja econômico. Deus diz assim, eu quero saber, eu quero conhecer a sua fé inteira. Mostre como ela é grande, porque eu vou te dizer algo, eu sou muito maior do que ela. Não tenha medo, você não vai se frustrar. Olhe para o irmão e diga assim, você não vai se frustrar, meu irmão. Você não vai se frustrar. Então, tem pessoas que, essa mente, a gente falou na semana passada, essa mente de escassez. Não tenha medo. Então, inteira certeza de fé. São palavras muito fortes, né? As palavras que Jesus, que o escritor aos Hebreus está falando aqui, inteira certeza de fé. Mas a fé já não é a certeza, né? Mas ele está duplicando a coisa aqui para dizer assim, vai acontecer. Deus não vai te frustrar. Você não sairá frustrado na presença dele. Você tem que entrar, aleluia, crendo, aleluia, completamente, aleluia, não economize a sua fé. E aí ele vai dizer, tendo os corações purificados da má consciência. Isso aqui é a culpa. Irmãos, tem muita gente que cobra muito de si. E isso é terrível. É tão terrível que Salomão disse que você não pode ser demasiadamente justo. Pastor, está lá escrito, né? Por que será que Salomão fala que nós não podemos ser demasiadamente justos? Por causa da autocobrança.
Pastor, não estou entendendo. Vou lhe explicar numa boa palavra, uma frase bem curta. Você vai falhar. Você vai falhar. Vai chegar um momento que você é crente, você busca a Deus, mas chega um momento que a gente sempre falha. Chega uma hora que a gente não chega à altura. Por quê? Porque nós estamos ainda em um corpo mortal, corruptível. Então não tem, por mais que você... chega uma hora que você falha. E a Bíblia, ela deixou isso bem claro. Adão pecou. Noé pecou. Moisés pecou. Abraão mentiu. Isaac mentiu. Davi pecou. Pode pegar. Todos os grandes personagens da Bíblia tem um erro lá. Jacó. Todos têm um erro lá. Todos falharam em algo. Só um que não falhou. Jesus Cristo de Nazaré. Ele foi perfeito em seu caminhar. Mas todos os demais pecaram. Todos os demais falharam. Paulo. Todos. Então, nós temos que entender e parar de nos cobrar de forma excessiva. Eu não estou dizendo que você tem que viver uma vida relaxada com Deus. Não é isso. Isso aí é outro extremo. Porque são dois extremos aqui. O legalismo, que é uma pessoa que cobra muito dos outros e de si mesmo. E quando a pessoa é libertina, que vive uma graça que não existe, uma graça irresponsável. Paulo combate isso lá na carta enviada para os Gálatas, Ele fala dos dois, dos libertinos e dos legalistas. Você tem que estar no centro, estar equilibrado. Eu vou crescer, cada dia que passa eu vou me santificando, cada dia que passa eu vou amadurecendo, mas nessa caminhada vai haver falhas. Pessoas que se cobram de coisas que fizeram antes de terem aceitado a Jesus. Limpe o teu coração. Aceita o amor de Deus na tua vida, meu irmão. Aceita o perdão de Deus na tua vida, aleluia. Porque a partir de hoje, aleluia, o teu caminhar vai ser totalmente novo, aleluia. O teu caminhar vai ser totalmente novo. É um novo caminho, é um novo caminhar, é uma nova pessoa, é um novo coração. Então, Ele está nos preparando para adorarmos. Ele está nos preparando para chegarmos na presença, para vivermos uma vida plena aqui nessa terra. Fé, consciência, coração se purifica, corpo lavado com água limpa. Ele está falando de uma santificação. Porque quanto mais você vai caminhar, diga comigo, é um caminho. A Bíblia diz que a vereda, o caminho do justo, é como a luz da aurora, que vai nascendo até ser dia perfeito. Isso fala de santificação, do processo iniciado, a partir da água do batismo. Quando você inicia, você está ali confirmando a sua decisão. Ali inicia-se algo lindo na vida da pessoa. Uma nova vida, uma nova perspectiva. E depois dessa preparação que ele está colocando aqui, primeiro ele preparou o cenário, 19, 20, 21. Segundo, ele preparou o seu coração, ele preparou a sua alma. E agora ele vai dizer: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Isso aqui é muito forte. Irmãos, o crente, aprenda algo aqui nessa manhã. O cristão, ele tem que caminhar agarrado nas promessas.
Nunca se esqueça disso. Qualquer coisa você vai lá, Deus está aqui, ó. Senhor, está escrito. Senhor, aqui, ó, o Senhor. Quem está me entendendo aqui? São as promessas que nos mantêm firmes. Confiando. Olha o que ele está falando. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Porque fiel é o que prometeu. O que Deus prometeu. Se queira esteja as promessas que estão registradas na Bíblia, quanto aquelas que são pessoais. E é interessante que ele está falando de caminhar aí. E isso traz algo muito forte para o nosso dia a dia. O que é, pastor? Não tome um caminho sem antes que você tenha uma palavra da parte de Deus para aquele caminho. Não tome direções que Deus não te aponte. Porque quando chegar lá no meio do caminho, é o apontar de Deus que vai te sustentar. Porque você vai dizer assim, mas Deus me deu essa direção. Então Ele vai se revelar no meio deste caminho, no meio desta direção. Quem está me entendendo aqui? Você sabe o que é o problema de muitos? É que tomam caminhos, direcionamentos sem uma promessa, sem um comando. Deus não vai te sustentar em caminhos que Ele não mandou você entrar. Quem entende aqui? Então, quando ele está falando de reter firme a confissão da esperança, porque ele está fiel ao que prometeu, ele está dizendo assim, aleluia, é a palavra de Deus que nos dá esperança. É a promessa de Deus que nos mantém firmes, motivados. Aleluia. É a promessa de Deus que nos faz levantar, continuar a caminhar em meio às lutas, em meio às tribulações. Deus, Ele nos sustenta. Aleluia, porque é a voz dEle, o comando dEle, que na hora da dificuldade vai ecoar dentro de você. Todas as demais vozes se silenciam na crise. Irmão, quando a crise chega, é aí que você sabe se Deus falou com você ou não. Porque todas as vozes, conselhos, curso, pregações, tudo some. Eu já passei por isso. Eu sei o que é isso. Você fica sozinho. Você e a voz. Você fica com a promessa. Porque a promessa fica ali, ó, gritando dentro de você, ecoando dentro de você. E é aquilo ali que te dá esperança. É aquilo ali que te fortalece. É aquilo ali que diz, não vou desistir. Não, eu não vou recuar. Eu sei quem falou comigo, eu sei quem me prometeu, eu sei quem me direcionou, eu sei, aleluia. E eu vou te dizer, a tua esperança não será frustrada, aleluia, porque Ele é fiel. Diga comigo, fiel. Diga, Ele não é leal. Diga se Ele não é leal, Ele é fiel. Você sabe por quê? Não está escrito leal aí? Porque lealdade é relação com a pessoa. Fidelidade tem relacionamento com o que ele fala. A Bíblia não diz que Deus é leal a você. A Bíblia diz que Deus é fiel a você. Porque a fidelidade dele está baseada naquilo que ele falou, na palavra dele, na promessa dele em relação a você. Ainda que sejamos infiéis, ele permanece não a você, a palavra dele. A Bíblia diz assim, ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel a nós. Está escrito assim? Não, ele permanece fiel. Bota de novo o versículo aí. Da promessa. Então, entenda o que é que Deus está dizendo. O que é que o escritor... Retenhamos firme a confissão
da nossa esperança. Diga comigo, confissão. Irmãos, aquilo que Deus prometeu tem que estar dentro, tem que estar nos nossos lábios. A gente tem que transformar em música. O pessoal falou, não, eu estou aqui vivendo, você sabe? Isso tem que estar na boca, porque a boca fala daquilo que o coração está. Quem entende aí? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então ele está dizendo assim: enche o teu coração dessa esperança, enche o teu coração desta promessa, enche o teu coração e confesse isso para as pessoas. Aleluia, declare isso para as pessoas. E Deus, Ele vai ser fiel. Aleluia, Ele será fiel, porque fiel é aquele que te prometeu. Eu sei que eu desconstruí aquela música, tu és fiel, fiel a mim. Eu sinto muito, irmão, mas eu tenho que interpretar a Bíblia. Deus é fiel à palavra dele. Enquanto você estiver debaixo da palavra dele, você vai ter tudo. Mas saia, vira as costas para a palavra. Vira as costas para a palavra. Pastor, eu vou ter que fazer agora terapia. Eu gostava tanto dessa música. Né? Mas é o que a Bíblia diz. Então, assim, ainda que sejamos infiéis, Ele permanece infiéis, o que é o que você disse para Deus que ia fazer, que ia se posicionar. Deus, eu vou fazer isso. Deus, eu vou fazer aquilo. Deus, e aí você não fez. E aí Deus diz assim: tá bem, meu filho, eu também vou fazer isso, vou fazer aquilo na sua vida, vou fazer aquilo. E aí você não faz. Deus diz assim: não, mas eu continuo, a minha promessa continua de pé. Aquilo que eu disse para você continua de pé. Se você se voltar, você continuará tendo acesso às minhas promessas. Quem me entende aqui? Existem 2 tipos de aliança no Antigo Testamento. Vixe, agora vai ser forte. Aliança de suzerania e a aliança de concessão régia. Esses 2 tipos de aliança é o que define a aliança que nós temos com Deus. A aliança de suzerania é o seguinte: é um contrato. Eu chego aqui com o irmão Eduardo e diz assim: olha, seguinte, se você fizer isso aqui, isso, então se você me adorar toda manhã, e se você falar do meu nome 5 vezes por dia ou 5 vezes por semana, esses são os tratados. Se você fizer isso aqui, você vai ter isso. Você vai ter minhas bênçãos, você vai ter minha proteção, você vai ter minha guarda, tal. Essa aliança foi feita, foi que Jacó fez com Deus, quando ele diz assim: se o Senhor me der comida, né, então o Senhor também será o meu Deus. Comida, proteção, né, e vestes. É a aliança de suzerania. Ou seja, o Senhor, que é maior, estabelece a aliança, está tudo certo, fechou. A aliança de concessão régia é diferente. A aliança de concessão régia é o seguinte: o Senhor diz assim: eu tenho visto que você tem, sabe de uma coisa, se você continuar fiel comigo, eu vou te dar tudo que você precisar. A aliança de concessão régia só existe uma condição: a fidelidade. E ela não é revogada. O outro não. Se você falhar, revoga o contrato. Ah, mas eu... Não, acabou, meu irmão. Revogou. A aliança de concessão régia, não. É disso que o autor está falando. Ele está dizendo assim: você não está mais debaixo da antiga aliança de suzerania. Entenda, porque ele está falando para esse povo que conhece sobre isso. Vocês entendem? A audiência é essa, não somos nós. Nós estamos aqui falando sobre o que aconteceu. Ele está falando para este povo: olha, ainda retenhamos firme da confissão da esperança, porque fiel é o que prometeu. Ele não vai cancelar. Ele não vai cancelar, mantenha firme, estará ali o tempo todo. Você receberá de Deus tudo aquilo que Ele te prometeu. Diga comigo: eu preciso confessar. Nós precisamos abrir a nossa boca e falar das coisas que Deus tem feito em nossa vida. As redes sociais estão aí para isso, né?
os encontros, os WhatsApps, os grupos. Conte aquilo que Deus está fazendo. Fale dos testemunhos de Deus na sua vida. Fale, dos milagres de Deus na sua vida. Então, e aí ele preparou você. Cenário, sacerdócio, caminho. Preparou sua alma, seu coração, estabeleceu a sua fé. Até aí, Deus só está tratando com você, preparando você. Só que ser cristão não é apenas você estar bem. É sobre isso que ele vai falar agora. Porque, irmãos, em certo sentido, cada indivíduo é uma ilha. Porquanto é responsável diante de Deus por seus próprios atos, não havendo quem possa substituí-lo nessa responsabilidade. Em certo sentido. Então, outro sim, dentro daquela sorte que cabe ao homem, envolvendo sofrimento e tragédia, muitas vezes cada um de nós tem que se firmar sozinho. Então existe sim a individualidade no servir a Deus. De você fazer aquilo que o escritor falou até aquele momento. Que compreende aqui os versículos 22 e 23. Então, fé, esperança, manter-se firme, manter-se fiel. Só que ele está falando agora, ele quer mostrar do que é o cristianismo, do que é o viver essa nova aliança na sua inteireza, na sua plenitude. E ele agora vai caminhar para uma direção dizendo: não termina aí, não para aí. Porque o que estava acontecendo naquela época? Eles estavam se individualizando, deixando de frequentar os cultos da igreja. Por quê? Porque naquela época não era... Ser cristão declarado não era muito lucrativo socialmente. Porque ainda se tinha naquela época a ideia de uma seita. Então, para as pessoas virem você indo para a igreja, né? Talvez poderia impedir você de fechar um negócio, de ser contratado numa empresa. E aí o pessoal estava dizendo assim: olha, rapaz, eu vou ficar por aqui. Eu já aceitei a Jesus, já me batizei, né? Então eu vou buscar aqui na minha casa mesmo, vou estar aqui servindo ao Pai, vou seguir os mandamentos e tal. Mas ir para a igreja ainda tinha perseguição daqueles que eram judeus e que não estavam ainda no judaísmo, perseguindo eles que tinham largado o judaísmo para aderir, para servir a Cristo, a Deus em Cristo. Então nós estamos diante dessa audiência aí. É para esses povos que são para essas pessoas que este homem está falando, ou mulher. É que o escritor está falando. Então ele está dizendo: olha, está falando para essas pessoas. É por isso que você agora vai, quando a gente entrar nesse próximo versículo, você vai entender por que ele está abordando isso. Porque as pessoas estavam criando uma espécie de religião individual, uma busca individual. E o cristianismo, ele tem no seu DNA o compartilhar, o ser corpo. Não tem como você ser um cristão individualizado, isolado. Pela Bíblia não, é impossível. Então, em outro sentido, nenhum homem é uma ilha isolada, porquanto a sua vida está em contato com as vidas de outras pessoas. Nós somos seres sociais.
E a nossa vida tanto recebe influência dos outros, quanto influencia aos outros. Você não apenas recebe influência, mas você também influencia pessoas. Então, se você é alguém que busca a Deus, se você é alguém sincero em Deus, se você é um adorador, se você tem um coração íntegro, aleluia, aleluia, é para essas pessoas que o escritor está falando. Ele não está falando para crentes desviados, ele está falando para aqueles que são Deus, que buscam, mas que estavam isolados, porque a congregação precisa de você. Você não entende. Os mais fracos precisam de você. Precisa que você se junte a Ele para você influenciá-los, aleluia, para um caminho de busca, para um caminho de santidade. Então o que estava acontecendo? Eles estavam se isolando, buscando, se enchendo da graça, buscando tal, e os mais fracos estavam perecendo. O escritor aos Hebreus está mandando um recado para esses cristãos. E qual é o recado? Cheguemos-nos, e consideremos-nos uns aos outros. Para quê? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A sua vida, irmão, se você é um crente verdadeiro e você está isolado, você está deixando de influenciar pessoas. Você está deixando de fortalecer a vida de outras pessoas com a sua vida. Não, mas eu tenho busca. Amém, ninguém está buscando, não. Mas existem outros que precisam de você. Não tem como, irmão, se você é cheio da graça de Deus, não tem como uma pessoa não sentar com você e não ser influenciado por um testemunho que você der. Ela vai influenciar, aquilo vai mudar a vida dela. Seja na forma de orar, na forma de agir, na forma de falar. Ele vai olhar, porque o exemplo, ele arrasta. O exemplo arrasta. Ah, pastor, mas... Então, olha o que ele está falando. Cheguemos-nos, diga comigo, uns aos outros. Para quê? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ele está dizendo... para que um ajude o outro. Como é que que figura é essa que ele está fazendo aí? A figura de uma fogueira. Porque se você tem uma brasa sozinha ali, e uma outra brasa, e você junta essas duas brasas, o fogo vai ser maior das duas juntas do que as duas separadas. Quem está me entendendo aqui? Vai ser maior. Agora, se você tem uma fogueira e uma dessas brasas sai, qual é a tendência dessa brasa aqui? Apagar. Então, a comunhão, ela produz isso. Ela preserva a nossa fé. A comunhão, ela nos mantém incentivados, ela nos mantém avivados, ela nos mantém estimulados a buscar a Deus, porque enquanto você pode estar um dia em alta, Deus abriu uma porta para você, Deus te deu uma cura, Deus, aleluia, restaurou o seu casamento, Deus fez algo lindo e você está ali estimulado, e aí você chega na igreja, vai no culto de comunhão, ou no evento, e aí você encontra um irmãozinho que está meio cabisbaixo, ele está em baixa, mas você está em alta, e aí você abraça ele e diz assim: rapaz, vem cá para eu te falar. Aquilo vai contaminar. Quem está me entendendo aqui? Vai contaminar, e ele vai dizer assim: mas Deus fez isso, fez, e vai fazer com você também. Vamos orar aqui agora. Quem está me entendendo aqui? É isso que este homem está falando. O escritor aos Hebreus está falando sobre isso, sobre o poder que existe no congregar, no estar próximo. Agora entenda aqui que a coisa fica mais intensa para o final. E eu que eu não vou ler mais nada aqui, o tempo acabou. Imagine, a gente escreve 2 páginas de coisa e não lê nada, mas eu vou até fechar.
Acabou o tempo. Eu só vou finalizar aqui. Você já viu a pessoa passa o tempo assim? Ah, brincadeira. Então ele vai dizer assim: não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando. Admoestar é levantando uns aos outros, né? É você fortalecer uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Aqui onde está a coisa séria. O que é que ele está dizendo? É que quanto mais se aproxima o dia, que dia é esse? A volta de Cristo. Mais próximos os cristãos precisam estar. Mais perto um do outro. Por quê? Porque a guerra se intensifica. A luta espiritual fica intensa. Porque o inimigo quer tirar você. O inimigo quer que você se desvie, que você perca a bênção. Mas se você estiver ali, no meio de um fogo, pegue uma brasa apagada, pegue um carvão apagado e jogue ele no meio do fogo. Ele vai acender. Então, o que o cristão está dizendo assim: você não precisa estar o tempo todo bem, o tempo todo emanando, o tempo todo fazendo, o tempo todo não. Você só precisa não estar no lugar, porque quando você baixar, o outro vai te acender. Quem está me entendendo aqui? Diga comigo: o segredo é o lugar onde você está, é o congregar. Porque se você estiver bem, luta, problema, tal, aí você, eu vou me jogar, e se joga no meio das brasas, estou apagado. Mas aí as outras dizem assim: você vai ter que aquecer. A gente está pegando fogo aqui. Eu vou perguntar: o carvão apagado faz algum esforço para se acender? Não, ele é aceso pelos outros. Quem acende ele é o outro. Depois que ele acende, aí ele vai emanar mais. O processo de acender não depende, ele só precisa estar lá. Então às vezes você está em casa triste, acabado, destruído, aleluia. Você só precisa chegar aqui na igreja. Fica lá naquela última cadeira lá, ó, que o carvão vai acender. Vai acender. Irmão, vai para uma reunião de GC, vem para a escola, fica lá quieto. Daqui a pouco um fala uma coisa, uma palavra que um fala, entra em você e acende. É uma faísca. Uma faísca que um fala, um compartilhar, um testemunho, um versículo que um lê. Aquilo entra dentro do teu coração e acende você. E você diz: que bom que eu vim. Eu queria ficar em casa. Mas o que é que ele está falando aqui? Ele está falando daqueles que estão acesos e que às vezes estão sozinhos. A sua chama, irmão, vai acender aqueles que estão apagados. Então isso é ser igreja. Isso é compartilhar. É isso que essa mesa representa. É se compartilhar. É o ser essa igreja. Então tem muita gente, o que tem de pessoas aí que estão tipo assim, sucumbindo só porque estão sozinhos. Estão sucumbindo. Casamento destruídos às vezes. Vida financeira às vezes destruída. Um conselho que ele poderia receber em um grupo de comunhão. Um testemunho que ele poderia ouvir em uma escola, em uma classe, mudaria a vida dele completamente. Mas a pessoa não se permite. A pessoa está isolada. E é disso que o escritor está falando. Mas ele aí coloca um peso maior. Ele está dizendo assim: quanto mais que vai se aproximando daquele dia. O que é que ele está falando? Que a coisa vai ficar mais estreita. Que a coisa ficará mais intensa. E se a coisa vai ficar mais intensa, nós precisamos estar unidos para que a chama aumente, para que o poder de Deus aumente.
Fique de pé, vamos orar. Hoje à noite eu vou tentar falar o que eu preguei hoje. Eu vou tentar fregar hoje à noite, viu? Que eu não falei nada. Falei dois parágrafos. Eu vou ver se eu consigo, né, Misa? Se eu consigo iniciar. Falei 2 parágrafos. Então, guarde isso dentro de você. Eu já vivi isso. Tá ruim, tá difícil. Se joga no meio do povo. Vem para aqui, se mistura aí. Vai para uma classe, vai para um GC. Mas não fica sozinho. Não fica. Tem encontro de mulher, vai. Tem encontro de jovem, vai. Tem encontro de casal, vai. Se mistura. Não precisa falar nada. Diga comigo, não precisa emanar. Você não tem obrigação de queimar, de aquecer ninguém. Você será aquecido. Irmão, diga, rapaz, Deus me inventa cada frase. Carvão aceso. Diga comigo, carvão aceso não rejeita carvão apagado. Você já viu o carvão? Não, você está apagado. Se acenda primeiro. Não, carvão aceso. Poxa, vem pra cá, rapaz. Vamos pegar, agora vai ficar melhor. Porque quando a gente acender você, a chama vai aumentar. Carvão aceso não rejeita carvão apagado, não. Ele quer que se juntar, porque ele sabe que vai acender. E quando ele estiver bem, aleluia, Deus vai ser grandão, Deus vai estar mais intenso.